Você já ouviu a verdade em que você não aceitou? Quantas vezes isso tem ocorrido com você? Bem, já deve ter acontecido várias vezes. Mas afinal, depois de algum tempo resistindo, você aceitou a verdade? Ou você disfarçou a verdade com muito fazer? Ou com outros pensamentos? É porque é uma escolha que cada um de nós fazemos. Todos nós ouvimos verdade, mas como recebemos diz sobre o nosso fim. Ou seja, diz sobre como vamos ser julgados. Quem vive a verdade é testemunha contra os que não aceitam a verdade. Ou seja, a verdade dá maior juízo do que aqueles que nunca ouviram a verdade. Os discípulos foram enviados pelo Senhor Jesus a uma missão, às cidades, às aldeias, e eles deveriam agir como Jesus mandou, sem um futuro promissor, sem bolsa, sem dinheiro, sem comida, sem segunda peça de roupa. Você já imaginou isso? Você ir viajar para outra cidade, para outra aldeia, sem nada disso? E como seria então? Ficariam sem comer? Ficariam desprotegidos? Não. Deus iria sustentar eles através das pessoas que a eles fossem enviados. E por eles viverem essa fé obediente, aquilo traria um juízo muito grande àqueles que ouvissem e não aceitassem. Observe o que Jesus disse a eles. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Olha que sério. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja que o Senhor Jesus deu a missão para os discípulos e eles tinham que viver a fé. E essa fé demanda obediência. Se você tem o seu pensamento que diz assim, eu não vou não, eu quero outra peça de roupa, eu quero outra sandália, eu quero levar dinheiro, eu quero levar servos. Não. Se você quisesse ir assim, você não poderia ir. Mas vamos dizer que você faz assim. E Jesus não vê, entre aspas, né? Porque Jesus vê tudo. Aquilo não seria nenhuma prova de que você estaria exercitando a fé. Então, quando você chegasse naquela cidade, naquela aldeia, as pessoas não iam receber a verdade pura, porque você está contaminado. Agora, se você obedece, como Jesus havia orientado, então, aquelas pessoas que ouvissem e não recebessem, então, eles teriam que sacudir o pó dos vossos pés. Sacudir as sandálias. E aquele pó seria testemunha contra eles. Por isso que ele diz assim, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E, então, saindo eles, pregavam que se arrependessem. Então, os discípulos falavam da verdade, porque para se arrepender, precisava falar da verdade. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Interessante, né? Provas, poder de Deus. Mas e você?
Você tem tido provas de Deus, do poder dele, mas você tem recebido a verdade? Bem, é com você e a sua consciência o que voltamos após essa trilha musical. A verdade é a única forma de libertar uma pessoa. Mas nem sempre a pessoa entende que existe uma prisão com a mentira que ela vive. Nem sempre ela recebe a verdade com gratidão, mas às vezes murmurando, porque a verdade aponta o que tem que ser feito. E sabe que naquela época que os discípulos fizeram tantos milagres, curaram enfermos, ungiam as pessoas com óleo, expulsavam demônios e também falavam da verdade? E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, a qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Veja que Herodes, ele havia ouvido a verdade por meio de João Batista. Observe o que aconteceu com Herodes em relação a João. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Ou seja, Herodes casou com a esposa de seu irmão Filipe, que era algo contra a lei. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, o ouvia. Olha que interessante, ouvinte. Herodes, ele temia João, respeitava João, mas ele havia ouvido uma verdade que não era agradável, porque ele havia casado com a esposa do seu irmão. E João foi
bem direto ao ponto e falava a verdade para ele. E Herodias, que é a esposa de Herodes, né, que era a esposa do seu irmão, veio a odiá-lo e querer matá-lo. Mas Herodes, como não lidava com a verdade, de forma que recebia a verdade, apenas respeitava distante, mas não aceitava a verdade para sua vida. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. E entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. Sabe, você sempre tem uma escolha. A sua reputação diante dos homens daquilo que você diz, ou a verdade que você sabe que liberta, mas que você não quer assumir porque você vai ter perdas. E sabe o que aconteceu? O rei ouvia a verdade, se agradava da verdade, mas ele não recebia a verdade. Aparentemente ele respeitava a verdade, mas como ele não foi extremo em obedecer à verdade, então é como se ele estivesse tolerando o mal na sua vida. E quando você tolera o mal, ouvinte, você fica na mão das suas emoções. Que no fundo, se o rei recebesse a verdade, ele teria aceitado o que João o Batista tinha falado para ele. E ele tinha se divorciado dessa esposa que ele tomou de forma ilícita. Mas não. Ele então, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. Sabe, ouvinte, as pessoas que não recebem a verdade, se caso você é uma dessas pessoas que você gosta de ouvir, mas você não recebe a verdade, sabe? Você aceita a mentira, você aceita o engano, você aceita as suas emoções. E quando você tem que partir para uma decisão, você acaba fazendo aquilo que é contra a fé, contra si mesmo, que você sabe que não convém. Mas por quê? Porque você ficou botando a sua fé no banho-maria, vamos dizer assim. Você não assumiu essa fé. E é muito sério. A sua vida depende do seu raciocínio, de uma fé racional. E se você não aceita, não assume essa fé racional, certamente você está lidando com as suas emoções e você vai fazer o pior amanhã.